paz, Deus meu povo, que Deus abençoe. Gente, novamente eu tentando postar vídeo nesse canal. Na verdade eu já tinha alguns e aí eles sumiram, não sei porquê. Mas tudo bem, quem tinha que ouvir na época viu e foi muito bom. Mas agora vamos tentar começar de novo, porque não quer perder de tempo pra falar de Deus, né? Pra quem me conhece já, Deus abençoe por estar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Larissa Carvalho. Eu já faço isso no meu Instagram, gosto de falar no meu Instagram sobre Deus, sobre Bíblia. Porém, lá o espaço é muito limitado. Enfim, quem já vem pro YouTube já vem normalmente atrás de vídeos grandes, vídeos um pouco mais... não com tanta produção, mas sim conversas. Principalmente eu amo isso, porque quando eu tô limpando a minha casa, eu gosto de ficar ouvindo, assim, enfim, acho que esse tipo de vídeo é bem gostoso, assim, pro nosso dia a dia, pra quem tem esse costume. Bom, ainda me apresentando, eu sou uma ex-boxeadora, nasci e cresci na igreja, mas me afastei por um tempo e durante esse afastamento vivi muitas coisas. Não vou dizer pra vocês que conheci a Deus verdadeiramente, que a minha conversão veio lá, veio após isso, na minha decisão de voltar para a presença de Deus, primeiro, depois para a igreja. Isso tudo ainda vou contar pra vocês aqui, vão ter vídeos sobre o meu testemunho, vão ter vídeos sobre milagres que Deus fez na minha vida, sobre livramentos, mas fica pra outros vídeos. Mas bora que eu falo demais, senão já vai pra 2 horas de vídeo, eu ainda não entrei no assunto que eu trouxe pra nossa conversa hoje. E já entrando nele, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para perceberem que diversas vezes a gente culpa a falta da concretização daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, até mesmo as nossas derrotas, a gente associa diretamente às circunstâncias que estamos vivendo. O chamado cenário. A gente acha que se a gente tivesse outras oportunidades, se a gente tivesse mais dinheiro, se a gente tivesse, as coisas seriam diferentes. Muitas vezes até pensando, se a gente tivesse os recursos que tal pessoa tem, que o outro tem, a gente poderia fazer muito mais coisas, ou aquilo que a gente deseja se concretizaria de uma maneira muito mais fácil, porque estaríamos num cenário perfeito. E aí, procurando na Bíblia alguma resposta sobre esse assunto, para quebrar esse argumento de que se a vida fosse mais fácil, de que se a gente tivesse mais dinheiro, de que se a gente tivesse a família perfeita, o casamento perfeito, seria até mais fácil ser fiel a Deus. Vamos usar o exemplo de 2 homens cuja vida encaixa perfeitamente nesse contexto da nossa conversa. Lendo Romanos 5, versículo 12, primeiramente, a gente tem a introdução perfeita para falar sobre eles. Diz assim, Romanos 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Já no versículo 19 de Romanos 5 também diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E nós já vemos a consequência da atitude de cada um deles. Por um, veio a morte para todos. Pelo outro, pela obediência dele, veio a justificação para todos. Para entendermos, então, qual cenário, qual cada um estava, se esse cenário realmente ajudou a tomar essa decisão de obediência, a gente vai analisar Gênesis 2 e 3 e Mateus 4. A gente entende que estamos falando de Adão e Jesus. O primeiro caiu cercado pela abundância. O segundo venceu cercado pela escassez. Adão dispunha da presença da voz de Deus. Jesus dispunha do silêncio de Deus e do ataque, da tentação direta do inimigo. O problema ou a solução não é o ambiente, não é o cenário, não é o que te cerca, não são as probabilidades. Adão vivia a condição mais favorável que o ser humano já experimentou. Pensa só, ele tinha a presença de Deus, um jardim perfeito, provisão abundante, saúde perfeita, ausência de pecado, ausência de tentação, ausência de dívida, de conflito, não tinha crise econômica, não tinha crise de ansiedade, não tinha depressão, tudo era perfeito, mas mesmo assim ele caiu. Essa leitura mais uma vez reforça que não é o que a gente tem ou não tem, não é o cenário, e sim é o que temos no nosso coração. Da mesma forma que também passar prova não significa que vai te tornar um cristão melhor. Tem muita gente que passa por prova, passa por dificuldade, mas é o primeiro sinal de melhora, mostra que não aprendeu nada com aquela situação. Não é sobre o que nos cerca, não é se temos ou se não temos, e sim sobre o que está em nós, sobre a nossa obediência, e ainda mais do que isso, nenhum dos extremos garante nada. Ter tudo também não garante que você vai se afastar de Deus. Se a gente tiver muito, a gente vai se afastar de Deus. Não. Sabe por quê? Supostamente não é mais fácil ter fé quando tá tudo bem? Quando tá tudo certinho? Quando não te falta nada? Não é muito mais fácil titubear, duvidar das promessas de Deus quando tudo tá dando errado? Então nenhum dos extremos garante que você será fiel. Isso é só você com Deus. Isso é só a sua obediência, a sua consciência. A gente vê que a falta de Adão não eram os recursos. A falta era o que estava no seu coração. A serpente não roubou o jardim. A serpente minou a confiança. E isso é um padrão que se repete até hoje. A queda espiritual começa quando a gente
torna a dúvida muito maior do que a crença na voz de Deus, do que a crença naquilo que o Senhor nos prometeu. Mas antes de prosseguir, é importante eu fazer um adendo aqui, que você pode estar escutando isso e pensando assim, mas Jesus é Jesus, como que comparar a nossa fidelidade ou comparar Jesus conosco? Mas é importante dizer para vocês que essa análise está sendo feita baseada no Jesus que se tornou semelhante a nós, que sentia como nós sentimos. Ele não detinha de poderes celestiais, de privilégios divinos, como a gente conhece. Em Filipenses 2, versículo 6 em diante, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, estando como nós, sentiu fome, dor, cansaço, foi rejeitado, foi traído, foi pressionado, foi tentado. Justamente por ser essa figura divina, por que passar por tudo isso dessa maneira? Por que sentir e se assemelhar a nós? Justamente para que a mensagem do Evangelho não fosse olhe para Jesus e admire o que você nunca vai conseguir fazer. A mensagem do Evangelho é exatamente olhe para Jesus e veja o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente entregue a Ele. É muito comum, a gente espera às vezes o cenário perfeito para obedecer. E muitas vezes esse cenário não chega, não dá tempo. A gente pensa, se a gente tiver mais dinheiro, a gente serve mais. Quando a gente estiver perfeito, a gente volta. Quando a gente aprender a perdoar, a gente pede perdão. Quando tudo se resolver, a gente vai ter mais fé. Mas Jesus mostra que é possível ser fiel. É possível vencer, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A vitória não foi sair do deserto, a vitória foi ser fiel diante do deserto. Quando Satanás diz para Jesus, transforma essas pedras em pães, ele queria dizer, resolve aí seus problemas, sem depender de Deus. Usa a sua necessidade para justificar a sua desobediência, use a sua fome como desculpa. E aí quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, ele está deixando o exemplo de que nossas necessidades não precisam, não devem controlar as nossas decisões. Nossa necessidade não é licença para fechar os olhos porque está errado. A escassez não é desculpa para credibilizar o abandono da fé. Aquela fé que quando tá tudo errado, você ainda diz Deus vai aparecer. Precisamos lembrar que nós não somos definidos pela probabilidade, nem pelas circunstâncias que nos cercam, mas sim somos definidos pela promessa de Deus em nossa vida. Quando Israel viu o Mar Vermelho, a probabilidade era morte. Quando Davi viu Golias, a probabilidade era derrota. Quando Daniel entrou na cova, a probabilidade era destruição. Quando Jesus entrou no sepulcro, a probabilidade era o fim. Mas mais uma vez, Deus não trabalha com probabilidade, Deus trabalha com propósito. Ele não precisa da nossa abundância para fazer o que precisa fazer. Por isso mesmo nós não podemos nem confiar na força do nosso braço, muito menos recorrer a homens, tentar dar um jeitinho ou preparar algo. Nosso Deus é especialista em abrir rios onde nem tem água, em alimentar multidões onde tem pouca comida, em ressuscitar sonhos que já foram enterrados. Você não será reconhecido nem vencido pela falta. Não será definido pela escassez. Não será limitado pelas probabilidades. Você não pode permitir que o deserto determine a sua história, ou que feche a sua visão de fé, o seu olhar de fé, baseado naquilo que te cerca. Esse mesmo deserto é a base para a construção do seu testemunho. Isso não é promessa vazia, eu não preciso mentir dizendo que Deus está me revelando, que Deus falou no meu ouvido, que Deus falou no meu coração, que eu tô vendo isso na vida de alguém, sendo que eu nem sei para quem que vai ser direcionado esse vídeo, qualquer um pode ver. Mas o que eu estou dizendo é justamente o que está escrito aqui, a maneira como Deus trabalha na vida do cristão. Independente de cenário, independente de probabilidade, independente de se está tudo correndo perfeitamente, Deus não precisa de causas fáceis, Deus não precisa de jeitinho, Ele faz o que tem que ser feito segundo a sua vontade. Como também não podemos ignorar nessa análise que cenário não define fidelidade. Não é porque tem muito que vai ser fiel, não é porque tem pouco que vai ser fiel. A obediência vem através do que a gente já tem no nosso coração. Porque quando somos cercados pela falta e pensamos não dá, Deus sempre mostra para nós que é suficiente. Na abundância, pensamos ser suficientes, Deus nos mostra que sem Ele nós não somos nada. No deserto, nós aprendemos que precisamos de Deus, mas no jardim nós entendemos que continuamos precisando de Deus. Porque a escassez revela a nossa dependência, mas a abundância testa a nossa dependência. É muito importante que a falta não nos faça desistir, mas também é muito importante que a abundância não nos faça esquecer. A falta não destrói quem descobriu que Deus é suficiente, e a abundância não corrompe quem entendeu que Deus é indispensável.